Era Miguel, preciso te ver agora. É urgente. O coração de João disparou, mas nada o preparou para o que veio a seguir. Ao chegar ao apartamento de Miguel, encontrou a porta entreaberta e, dentro, Miguel de joelhos, chorando, com um anel de noivado na mão, não para ele, mas para uma mulher que João nunca soubera que existia. A sala estava iluminada pelo sol da manhã filtrado pelas cortinas brancas, típicas das casas antigas de Alfama, em Lisboa. João parou na entrada, o cheiro de café fresco misturado ao ar salgado do Tejo próximo. Miguel ergueu os olhos, vermelhos e inchados, e murmurou: João, eu vou-me casar. Minha família. Eles me obrigaram. O mundo de João desabou ali mesmo, como se as colinas da cidade tivessem ruído sob seus pés. Há 2 anos, eles se conheciam em segredo, trocando olhares furtivos em cafés escondidos, toques breves em parques à noite, construindo um amor que desafiava tudo o que a sociedade portuguesa conservadora impunha. Mas agora, isso. João sentou-se no sofá desgastado, as mãos tremendo. Como assim, casar? Com quem? Porquê? Miguel, 25 anos, com seu corpo atlético de quem jogava futebol nos fins de semana, parecia menor do que nunca. Ele explicou, voz rouca, veio de uma família tradicional de Porto, católicos devotos, onde o pai, um pescador aposentado, sonhava com netos e uma linhagem contínua. Miguel trabalhava como engenheiro em uma firma de construção em Lisboa, mas as pressões vinham aumentando. Eles arranjaram tudo. Ana, filha de um amigo da família. Se eu recusar, me deserdam, me cortam da herança, da vida deles. João, 28 anos, professor de História em uma escola secundária, sentiu uma raiva surda crescer. Ele próprio lutava com sua identidade, filho único de pais viúvos, sua mãe o via como o pilar da família, ignorante de seus segredos. E nós? Isso é o fim? Perguntou João, a voz falhando. Miguel balançou a cabeça, não sei. Eu te amo, mas... O que eu faço? A conversa se estendeu por horas, cheia de argumentos circulares. João argumentava pela liberdade, pela honestidade. Vivemos no século XXI, Miguel. Portugal legalizou o casamento gay há anos. Porque se render à tradição. Mas Miguel contra-argumentava com o peso da culpa. É fácil para você, João. Sua mãe é mais aberta. A minha reza o terço toda noite, acha que a homossexualidade é pecado. Se eu contar, mato ela de desgosto. Eles se abraçaram, mas o abraço era tenso, como se uma barreira invisível os separasse. João saiu dali atordoado, caminhando pelas ruas íngremes de Alfama, o som dos fados e quando de uma janela aberta, como se a cidade lamentasse com ele. De volta ao seu pequeno apartamento em Bairro Alto, João se trancou no quarto. Olhou para as fotos escondidas no celular, ele e Miguel em Sintra, rindo sob as árvores, em Cascais, pés na areia. Como aquilo podia acabar assim? Ele pensou em sua própria vida, na escola, via alunos lidando com bullying por serem diferentes, e se sentia hipócrita por não ser aberto. Mas o medo era real, perder o emprego, o respeito dos colegas, a aprovação da mãe. Aquela noite, não dormiu, revirando na mente as opções, confrontar Miguel, forçá-lo a escolher, ou simplesmente desaparecer. No dia seguinte, o telefone tocou. Era a mãe de João, Dona Maria, convidando-o para o almoço de domingo. Traga um amigo, filho. Você anda tão sozinho. Ele riu amargamente para si mesmo. Sozinho? Ele tinha Miguel, ou achava que tinha. Decidiu ir, mas levou o peso do segredo como uma mochila invisível. Na casa modesta em Belém, com vista para o mosteiro dos Jeronimos, Dona Maria serviu bacalhau à brás, tagarelando sobre vizinhos. Sabe, o filho da Dona Isabel se casou mês passado. Quando vai ser a sua vez, João? Ele engoliu em seco, forçando um sorriso. Em breve, mãe. Mas dentro, o conflito fervia. Mentir para ela era uma traição a si mesmo, mas revelar poderia destruí-la. Enquanto isso, Miguel lidava com seu próprio inferno. Em uma reunião familiar via Zoom, sua irmã mais velha, Catarina, elogiava a Ana. Ela é perfeita para você, mano. Educada, de boa família. O pai assentia, orgulhoso. Miguel sentia náuseas. Ele amava João, os beijos roubados, as conversas profundas sobre sonhos, mas o dever familiar o sufocava. E se eu não quiser, pensou, mas calou-se. Aquela noite, mandou uma mensagem para João: me perdoa. Vamos nos ver amanhã. João respondeu: sim, mas precisamos resolver isso. A tensão crescia. João começou a pesquisar grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, mas hesitava em entrar em contato. O medo de exposição era paralisante. Miguel, por sua vez, marcava encontros com Ana,
fingindo interesse, mas cada jantar era uma tortura. Em um deles, em um restaurante à beira-rio, Ana sorriu, estou animada com o casamento. Miguel assentiu, mas pensava em João. O conflito interno o consumia, trair o amor por lealdade familiar. Ou vice-versa. Dias se passaram em uma névoa de incertezas. João via Miguel menos, as desculpas multiplicando-se. Em uma aula, discutindo a história da ditadura salazarista, ele se pegou falando sobre repressão e liberdade com paixão excessiva, os alunos notando. Um deles, um garoto tímido chamado Pedro, aproximou-se após a aula. Professor, o senhor parece entender de lutas pessoais. João congelou, mas sorriu, todos temos nossas batalhas. Aquilo o fez refletir, talvez fosse hora de enfrentar a sua. Finalmente, eles se encontraram em um banco no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés. O sol poente tingia o céu de laranja. Miguel pegou a mão de João, eu cancelei o noivado. Mas meus pais. Eles vão me odiar. João sentiu alívio misturado a medo, e agora? A resposta veio com um beijo, mas ambos sabiam que o caminho à frente seria cheio de espinhos. A decisão de Miguel de cancelar o noivado explodiu como uma bomba em sua família. O pai ligou furioso, o que você pensa que está fazendo, rapaz? Ana é uma boa moça. Você nos envergonha. Miguel, tremendo no apartamento, respondeu, pai, eu não amo ela. Eu amo outra pessoa. Silêncio do outro lado, então, outra. Quem? Miguel gaguejou, alguém especial. O pai desligou, e horas depois, a mãe chorava ao telefone, filho, pense na sua alma. Isso não é certo. Miguel desligou, lágrimas escorrendo. Ele havia escolhido João, mas o preço era alto, isolamento familiar, possivelmente o fim das visitas ao Porto. João, ao saber, abraçou-o forte, você fez o certo. Vamos enfrentar juntos. Mas internamente, duvidava. Sua mãe, Dona Maria, notava sua distração nos almoços. O que há, filho? Parece preocupado. Ele desconversava, mas o segredo pesava. Eles começaram a planejar uma vida mais aberta, talvez contar aos amigos próximos primeiro. Em um bar gay-friendly em Príncipe Real, cercados por casais livres, Miguel sussurrou, aqui, podemos ser nós mesmos. João assentiu, mas via olhares curiosos, e se alguém da escola ouvisse? O conflito escalou quando um colega de Miguel, Rui, descobriu uma mensagem no celular dele, você e um cara. Sério? Rui riu, mas Miguel gelou, por favor, não conte. Rui prometeu, mas dias depois, boatos circulavam na firma. O chefe, um homem conservador, chamou Miguel, ouvi coisas. Foque no trabalho, oh. Miguel saiu dali humilhado, contando a João. E se me demitirem? João confortou, encontramos outro emprego. Mas precisamos ser fortes. Enquanto isso, João enfrentava sua própria batalha. Na escola, Pedro, o aluno, confidenciou, professor, acho que sou gay. Meus pais não entenderiam. João, tocado, aconselhou, seja verdadeiro consigo mesmo, mas com cuidado. Hipocrisia. Sim, mas o ajudou a decidir, contaria à mãe. No jantar seguinte, em Belém, ele respirou fundo, mãe, eu sou gay. E tenho um namorado. Dona Maria parou a colher no ar, olhos arregalados. Gay. Mas. E os netos? A família. Lágrimas vieram, eu te criei para ser um homem direito. João sentiu o coração partir, sou um homem direito, mãe. Só amo diferente. Ela se levantou e saiu da sala, deixando-o sozinho com o silêncio opressivo. Miguel, apoiando João por telefone, disse, dê tempo a ela. Mas o próprio Miguel lidava com traição. Sua irmã Catarina, sabendo do cancelamento, investigou e descobriu sobre João. Você é doente. Vou contar para os pais tudo, gritou ela em uma ligação. Miguel implorou, não, por favor. Mas ela desligou, e no dia seguinte, o pai apareceu em Lisboa, batendo na porta. Entre, vamos conversar. O pai, rosto endurecido pelos anos no mar, sentou-se, sua irmã me contou. Isso é uma fase. Ou o diabo te possuiu? Miguel negou, é quem eu sou, pai. O pai se levantou, então, você não é mais meu filho. Saiu batendo a porta, deixando Miguel destruído. João correu para lá, encontrando Miguel em prantos. Eles me renegaram. Abraçaram-se, mas a dor era palpável. Decidiram-se mudar para um apartamento maior encheado, simbolizando um novo começo. Mas a sociedade não facilitava,
Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, eles foram, mãos dadas, mas viram contra manifestantes com cartazes, família tradicional. Um ovo voou, acertando Miguel. Por que tanto ódio? Murmurou ele, limpando. João respondeu, medo do diferente. O stress afetava o relacionamento. Discussões surgiam, João queria mais abertura, Miguel hesitava. E se perdermos tudo? Em uma briga feia, João gritou, você ainda se arrepende de não casar com Ana? Miguel, magoado, saiu. Passou a noite em um hotel, refletindo, o amor valia o preço. De manhã, voltou, sim, vale. Reconciliaram-se, mas a ferida permanecia. João, visitando a mãe, encontrou-a mais calma. Filho, li sobre isso. A igreja mudou um pouco. Mas dói. Eles conversaram horas, ela aceitando aos poucos, quero conhecer esse Miguel. Alívio imenso. Mas para Miguel, a família cortou contato total. Ele começou terapia, lidando com a culpa católica arraigada, sou pecador. O terapeuta ajudou, amor não é pecado. Altatramas se aproximavam. Rui, o colega, traiu a confiança, espalhou fotos roubadas de Miguel e João em uma rede interna da firma. O chefe demitiu Miguel, não queremos escândalos. Desempregado, Miguel afundou em depressão. João o apoiou financeiramente, mas o fardo crescia. Vamos processar por discriminação, sugeriu João. Miguel concordou, contatando advogados da rede Exaeco. O processo começou, expondo os mais. Em meio ao caos, um momento de paz, um fim de semana em Óbidos, caminhando pelas muralhas medievais. Aqui, somos só nós, disse João. Miguel sorriu, para sempre. Mas ao voltar, uma carta, os pais de Miguel processavam por danos morais. O mundo desabava novamente. O processo dos pais de Miguel contra ele por danos morais era absurdo, mas real em uma sociedade ainda dividida. Alegavam que sua escolha os envergonhava na comunidade do Porto. Miguel, chocado, mostrou a carta a João. Eles querem dinheiro. Ou me destruir. João, furioso, disse, vamos contra-atacar. Isso é homofobia. Contrataram um advogado especializado em direitos LGBT, que riu, isso não para em pé, mas vai ser uma batalha pública. Miguel hesitou, e se piorar? Mas prosseguiram, o caso ganhando atenção na mídia local. Jornais como o Público publicaram, filho gay processado pela família, o Portugal moderno. João apoiava, mas o stress o consumia. Na escola, boatos chegavam, pais conservadores questionavam sua influência nos alunos. O diretor chamou, João, seja discreto. Não queremos problemas. Ele assentiu, mas sentia raiva, por que esconder? Pedro, o aluno, o encorajou, professor, lute. Você me inspirou. Aquilo o fortaleceu. Em casa, Miguel procurava emprego, mas entrevistas falhavam, ouvi sobre seu caso. Depressão voltava, ele bebendo mais. João confrontou, pare, isso nos destrói. Miguel rebateu, fácil para você, ainda tem emprego. Briga explosiva, Miguel saindo novamente. Dona Maria, agora aliada, visitou, filhos, a família é complicada, mas o amor vence. Ela cozinhou para eles, compartilhando histórias de sua juventude sob Salazar, quando diferenças eram silenciadas. Eu aceito vocês. Miguel chorou, sentindo falta da própria mãe. Mas a audiência se aproximava. No tribunal em Lisboa, com vista para o Tejo, os pais de Miguel testemunharam. O pai, voz grave, ele nos traiu, escolhendo esse estilo de vida. A mãe, reze por sua alma. Miguel, no banco, rebateu, eu não escolhi amar João. Vocês me rejeitaram. O juiz pareceu simpático, mas o processo arrastou-se semanas. Fora do tribunal, protestos, ativistas LGBT apoiavam, gritando amor é amor. Contra manifestantes vaiavam. Uma noite, voltando para casa, um grupo os seguiu, aberrações. Um soco acertou João, Miguel revidando. Polícia interveio, mas o medo instalou-se. Vale a pena? Perguntou Miguel, curando o olho roxo de João. Sim, por nós e por outros, respondeu João. A traição veio de dentro. Catarina, a irmã, testemunhou contra Miguel, mentindo sobre influências ruins. Miguel, devastado, como você pôde? Ela evitou os olhos. O advogado desmontou, isso é preconceito, não fato. Mas o dano emocional era irreparável. João, vendo Miguel quebrar, sugeriu uma pausa, talvez viajemos. Mas Miguel recusou, não fujo mais.
Alta tensão no verdito, juiz indeferiu o processo, condenando os pais a pagar custos. Vitória, mas amarga. Mídia celebrou, triunfo para direitos gay. Pais de Miguel partiram sem palavra. Miguel escreveu uma carta: perdoo vocês, mas preciso de espaço. Sem resposta. João, orgulhoso, disse: você foi corajoso. Mas o preço, Miguel ainda desempregado, João sob escrutínio na escola. Eles se reconectaram intimamente, conversas profundas sobre o futuro. Casamento, sugeriu João. Miguel sorriu, um dia. Mas sombras persistiam, um ex-amigo de João, conservador, cortou contato. Você mudou, disse ele. João rebateu: não, revelei. Dona Maria organizou um jantar: bem-vindo à família, Miguel. Lágrimas de alegria. Porém, nova crise, Miguel recebeu oferta de emprego em Madrid. É uma chance, mas longe de você. João sentiu pânico: vá, mas e nós? Discussão, Miguel via como oportunidade, João como fuga. Você me abandona, gritou João. Miguel: não, mas preciso reconstruir. Decidiram, Miguel iria, relacionamento à distância. Despedida no aeroporto de Lisboa, beijo público pela primeira vez. Te amo, sussurraram. João voltou sozinho, sentindo vazio. Na escola, defendeu um aluno bullyingado: respeito a todos. Ganhou aplausos, mas pais reclamaram. Diretor, cuidado. João pensou em pedir demissão. Ligue para Miguel: saudades. Miguel: eu também, mas aqui é livre. Inveja misturada à felicidade. O clímax se aproximava, uma ligação da mãe de Miguel. Filho, vi as notícias. Pensei. Talvez errei. Miguel, em Madrid, chorou: mãe. Conversa tensa, mas um passo. Contou a João, a esperança. Mas João enfrentava sua própria traição, um colega espalhou rumores, e pais pediram sua saída. Ou renuncie, ou processamos. João, furioso, escolheu lutar. João enfrentou o conselho escolar em uma reunião tensa no auditório antigo da escola, em Lisboa. Pais conservadores argumentavam: ele promove a agenda gay, influenciando nossos filhos. João, voz firme, ensino história e valores de igualdade. Minha vida pessoal não afeta isso. Pedro testemunhou: ele me ajudou a ser eu mesmo. O diretor, pressionado, suspendeu João temporariamente. Investigaremos. João saiu dali derrotado, ligando para Miguel: perdi o emprego. Miguel, em Madrid, volto já. Pegou o primeiro voo. Reunidos no apartamento, Miguel confortou: vamos processar por discriminação. Contataram a Ilga, montando caso. Mas o stress culminava, João bebia, Miguel discutia: par, isso não resolve. Briga, você foi embora quando precisei, gritou João. Miguel: fui por nós. Reconciliação veio com desculpas, mas fragilidade exposta. Dona Maria ajudou: fiquem aqui em Belém até passar. Eles aceitaram, mas tensão familiar de Miguel persistia. A mãe ligou novamente: quero ver você. Miguel viajou ao Porto, sozinho. Encontro emocionante, mãe chorando: senti falta. Pai ausente, mas ele precisa de tempo. Miguel contou sobre João: ele é bom. Ela assentiu: traga-o um dia. Esperança renascia. De volta, o processo contra a escola avançava. Mídia cobria: professor gay suspenso, discriminação. Apoio público crescia, petições online. João falou em entrevista: luto por direitos, não só meus. Miguel orgulhoso: meu herói. Mas contra-ataques, ameaças anônimas por e-mail. Medo os unia. Catarina, arrependida, ligou: desculpe, mano. Fui influenciada. Miguel perdoou: venha nos visitar. Ela aceitou, chegando a Lisboa. Jantar awkward, mas honesto: não entendia, mas vejo seu amor. Lágrimas, abraços. Família se curava aos poucos. Alta drama no tribunal escolar, testemunhas, incluindo ex-alunos, defenderam João. Um pai conservador admitiu: talvez eu esteja errado. Veredito, reintegração com desculpas. Vitória. João voltou à escola, aplaudido por alunos. Pedro, obrigado. Mas o preço, amizades perdidas, cicatrizes emocionais. Miguel, com emprego estável em Madrid, propôs: mude-se para cá. João hesitou: e minha mãe? A escola?
Decisão tormentosa, ficar ou ir. Discutiram noites, prós e contras. João, perderia tudo que construí. Miguel, construímos novo. Compromisso, João pediria transferência para a Universidade em Madrid. Antes, um fim de semana em Algarve, praias douradas. Caminhando na areia, Miguel ajoelhou, casa comigo. Anel simples. João, lágrimas, sim. Beijo sob o sol, símbolo de superação. Mas realidade batia, contar à família de Miguel. No Porto, pai relutante, não aprovo, mas... é sua vida. Mãe abençoou. Catarina feliz. Planejamento do casamento, pequeno, em Sintra, castelo romântico. Convites seletivos, evitando conservadores. Dona Maria animada, meu filho merece felicidade. Mas sociedade reagia, artigo crítico em jornal católico. Ignoraram. Noiva da crise final, Rui, o traidor, apareceu pedindo perdão. Fui invejoso. Miguel perdoou, mas João não, você nos machucou. Rui saiu, lição aprendida. Casamento se aproximava, tensão alta, e se algo desse errado? Dia do casamento, amigos, família reunida. Votos emocionantes, Miguel, você me ensinou a ser livre. João, você vale cada luta. Beijo, aplausos. Festa em jardim, fados tocando. Mas no fundo, sabiam, a jornada não acabava. Após o casamento, a vida em Madrid começou para eles. João lecionava em uma universidade progressista, Miguel prosperava na engenharia. Mas ecos do passado assombravam, chamadas esporádicas dos pais de Miguel, ainda distantes. Como estão? Perguntava a mãe. Bem, casados, respondia Miguel, orgulhoso. O pai murmurava aprovações relutantes. Catarina visitava, trazendo sobrinhas, tios gays mais legais. Riam, mas Miguel sentia falta da aceitação plena. João, adaptando-se, lidava com saudades de Lisboa. Sinto falta do Tejo, confessava. Miguel, fazemos visitas. Em uma, Dona Maria os recebeu com festa, meus meninos. Almoços longos, histórias compartilhadas. Mas a sociedade portuguesa evoluía devagar, notícias de ataques homofóbicos os preocupavam. Eles se engajaram em ativismo, palestrando em eventos da ILGA. Nossa história inspira, dizia João. Conflito ressurgia, desejo de filhos. A adoção, sugeriu Miguel. João hesitava, e as famílias? Aceitariam. Discussões profundas, malta não sei, se criaria uma criança em mundo hostil. Decidiram esperar, focando no presente. Mas pressão interna crescia, Miguel sonhava com paternidade, João temia repetir ciclos de rejeição. Uma traição inesperada, um primo de João, sabendo do casamento, espalhou na família estendida, eles são aberrações. Dona Maria defendeu, são minha família. Corte de laços com o primo. João, magoado, porque tanto ódio? Miguel confortou, inveja da nossa coragem. Anos passaram, alto e baixos. Miguel promoveu, João publicou livro sobre história LGBT em Portugal. Reconhecimento, prêmios, entrevistas. Mas saúde de Dona Maria piorou, hospital em Lisboa. Eles voltaram, cuidando. Obrigada por serem honestos, sussurrou ela. Recuperação lenta, mas uniu-os mais. Pais de Miguel amoleceram, pai visitou Madrid. Vi seu livro, João. Interessante. Conversa awkward, mas progresso. Aceito vocês, disse finalmente. Lágrimas, família reconectada. Clímax emocional, adoção aprovada. Uma menina, Sofia, 5 anos. Mamãs, brincava ela, mas eles explicavam, pais. Alegria imensa, mas desafios, bullying na escola. Porque 2 pais, perguntavam crianças. Eles ensinavam tolerância. Sofia crescia forte, inspirada pelos pais. Reflexões finais, no Mirador em Lisboa, anos após o beijo roubado, eles olhavam a cidade. Pagamos caro, disse João. Miguel, mas ganhamos tudo. Vida cheia de escolhas controversas, danos curados, despertares. Será que o amor verdadeiro sempre exige sacrifícios tão dolorosos, ou há caminhos mais suaves para a aceitação?